Olá pessoal, então vamos continuar com o nosso projeto de estudo da Lei 14.382 de 2022 e as novidades introduzidas aí no registro de imóveis. Agora vamos falar sobre a abertura de matrícula e o artigo 176, o caput e o parágrafo 1º não sofreram alteração. Dizem o seguinte: o livro número 2, registro geral, será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no artigo 167 e não atribuídos ao livro número 3. Parágrafo 1º, a escrituração do livro número 2 obedecerá às seguintes normas. E aí vamos ver aqui as normas que sofreram alguma alteração. Perdão pela tosse aí. O inciso 1 dizia: cada imóvel terá matrícula própria que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta lei. E passou a ser tratado da seguinte forma: cada imóvel terá matrícula própria que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação, caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para abertura de matrícula. Tá? Então, a gente já falou até na aula anterior, né? Mas agora as matrículas elas podem ser abertas tanto no primeiro ato de registro, estrito sensu, quanto no primeiro ato de averbação. Tá? Então, vai depender somente da transcrição possuir todos os requisitos, né, elencados para abertura de matrícula. Continuando aqui, foram inseridos então alguns parágrafos, a gente vai dar uma olhadinha neles agora. Parágrafo 14. É facultada a abertura da matrícula na circunscrição onde estiver situado o imóvel, a requerimento do interessado ou de ofício por conveniência do serviço. Então, vamos dizer que houve o desdobramento de uma serventia imobiliária em duas serventias. Então, digamos que o imóvel X passou a ser de outra circunscrição, né? Ela estava na circunscrição do primeiro registro de imóveis e passou a ser o segundo registro de imóveis. Então pode-se abrir essa matrícula, desde que haja requerimento, né, do interessado ou mesmo por conveniência do serviço, tá? Hipótese aí em que o registrador vai abrir a matrícula de ofício. Então é uma regra importante aqui, né, que pode-se dizer até que é uma exceção ao princípio da rogação, né? Então o oficial ele poderá fazer isso desde que haja conveniência para o serviço aí, né? Vai poder abrir essa matrícula. O parágrafo 15 diz que, ainda que ausentes alguns elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, desde que haja segurança quanto à localização e identificação do imóvel, a critério do oficial, e que constem os dados do registro anterior, a matrícula poderá ser aberta nos termos do parágrafo 14 deste artigo. Tá? Então, né, mesmo que falte algum elemento ali, né, da especialidade objetiva ou subjetiva, né, se houver a segurança jurídica e a segurança do oficial, que se trata realmente daquele imóvel, né, então ele poderá abrir a matrícula nos termos do parágrafo 14 sem maiores problemas. O parágrafo 16. Se não forem suficientes os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, será exigida a retificação, no caso de requerimento do interessado, na forma prevista no parágrafo 14 deste artigo, perante a circunscrição da situação do imóvel. Tá? Então vai ser realizado aí o procedimento de retificação, lá do artigo 213, né, sem maiores problemas. O parágrafo 17 diz que os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva que não alterarem elementos essenciais do ato ou negócio jurídico praticado, quando não constantes do título ou do acervo registral, poderão ser complementados por outros documentos, ou quando se tratar de manifestação de vontade por declarações dos proprietários ou dos interessados sob sua responsabilidade. Então aqui está falando mais propriamente dos títulos, né? Então quando essas informações, esses elementos de especialidade objetiva, tanto objetiva como subjetiva, eles não constarem dos títulos, né? E nem estiverem arquivados na serventia, eles podem ser provados por outras formas, né? Então, a título de exemplo, poderíamos pensar aí na inscrição imobiliária junto às prefeituras, né? Que cada imóvel tem imóvel urbano, aí vai ter uma inscrição imobiliária. Digamos que não conste, né, do título, da escritura pública que foi feita, enfim. Eu entendo que poderia, então, a pessoa juntar o IPTU, o boleto do IPTU, que consta ali essa informação, né? Desde que seja possível constatar que realmente se trata daquele imóvel, não vejo por que não. Acho que é isso que o parágrafo 17 está querendo dizer aqui.
Parágrafo 18 diz que, quando se tratar de transcrição que não possua todos os requisitos para abertura de matrícula, admitir-se-á que se façam na circunscrição de origem, à margem do título, as averbações necessárias. Então, aqui é um parágrafo também muito importante, tá? Então, quando a transcrição ela não possuir todos os requisitos para abertura de matrícula, admite-se, né, que sejam realizadas as averbações ainda na matrícula na circunscrição de origem, que é mais ou menos como ocorre hoje, né? Como ocorria, melhor dizendo, até a edição da Lei 14.382. As averbações elas eram realmente efetivadas na serventia de origem, né? E então, se a transcrição ela não estiver completa, com todos os requisitos para abertura de matrícula, a averbação ela continua sendo realizada, né? Ainda existe essa faculdade aí. É importante constar essa possibilidade, né? Até para possibilitar que seja realizada realmente a averbação e que o usuário não fique, né, à mercê do sistema e fique sem a possibilidade de realizar uma averbação, às vezes muito importante para ele, né? Agora, o caso de registro, não. Veja que só fala em averbações aqui, né? Vou até destacar aqui, ó, somente averbações. Tratando-se de registro, obviamente o título vai ter que constar todos os requisitos essenciais, né, para abertura de matrícula. Tá? E quando não for possível, né, quando o título não casar com a transcrição, aí deve ser realizado o procedimento de retificação, né, nos termos do artigo 213 da lei. Tá? Seguindo agora com o procedimento de registro, houve algumas alterações bastante relevantes, especialmente com relação a prazos, tá? Então a gente vai dar uma olhada nisso agora. Como é que falava o artigo 188 antes? Protocolizado o título, proceder-se-á ao registro dentro do prazo de 30 dias, salvo nos casos previstos nos artigos seguintes. E aí continha lá, né, algumas exceções. Como é que está agora? Protocolizado o título, proceder-se-á ao registro ou à emissão de nota devolutiva no prazo de 10 dias, contados da data do protocolo, salvo nos casos previstos no parágrafo 1º deste artigo e nos artigos 189, 190, 191 e 192 desta lei. Tá? Então, antes de mais nada, né? Agora não é proceder-se ao registro no prazo de 30 dias, é o registro ou então a emissão da nota devolutiva. Tá? E não são mais 30 dias, são apenas 10 dias. Só que esses 10 dias são contados em dias úteis, né? Conforme a gente viu lá no começo com a alteração da questão da contagem de prazo. No registro de imóveis passou a ser, né, quando se trata aí de atos do registrador, né, passou a ser o prazo contado em dias úteis. E aí tem algumas exceções, né? Continua tendo algumas exceções, né? Salvo nos casos previstos no parágrafo 1º deste artigo e também nos artigos tais da lei, né? Eu coloquei no 11 aqui, vai falar aqui quais são as exceções, né? Que a gente já vai ler em seguida, então eu não vou ler agora aqui, mas aqui embaixo fala do artigo 190, 191 e o 192, né? O 190, não serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel, né? O artigo 191, prevalecerão para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos pré-notados no protocolo sobre número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente, pelo prazo correspondente a pelo menos um dia útil. E artigo 192, o disposto no artigo 190 e 191, não se aplica às escrituras públicas da mesma data e apresentados no mesmo dia que determinem taxativamente a hora da sua lavratura, prevalecendo para o efeito de prioridade a que foi lavrada em primeiro lugar. São regras já bem conhecidas, né, de todos que estudam sobre o registro de imóveis, né? A questão dos títulos contraditórios, que não podem ser registrados no mesmo dia, enfim. Então, essa é uma das exceções. E a outra exceção é relativa a uma redução de prazo ainda, tá? O prazo de 10 dias é o prazo normal, e existem ainda questões que podem ser reduzir os prazos. Então, vamos ver aqui o parágrafo 1º. Se não houver exigências ou falta de pagamento de custas e emolumentos, deverão ser registrados no prazo de 5 dias. Inciso 1. As escrituras de compra e venda sem cláusulas especiais, os requerimentos de averbação de construção e de cancelamento de garantias. Tá? Então, em 5 dias aí, né, essas escrituras de compra e venda, aquelas que não têm cláusulas especiais, não têm, vamos por assim, alienação fiduciária, ou não tem uma cláusula de retrovenda, uma cláusula de preempção, melhor dizendo. Então, essas escrituras elas precisam agora ser registradas no prazo de 5 dias, assim como as averbações de construção e cancelamento de garantia.
Outro registro que deve ser feito em 5 dias. Os documentos eletrônicos apresentados por meio do CEP. Tá? Então, foi apresentado por meio do CEP, são 5 dias e não 10 para realizar o registro, ou então a nota devolutiva. Tá? Então, obviamente que o legislador está aqui, de certa forma, privilegiando o uso, né, do sistema eletrônico, né? O que pode ser muito salutar aí também para os oficiais, né, que vão poder aí dar mais atenção aí para as pessoas que realmente precisam estar fisicamente no cartório, né? E o inciso 3, os títulos que reingressarem na vigência da prenotação com o cumprimento integral das exigências formuladas anteriormente, né? Então acontece muito, né, que o título entra no livro de protocolo e dali 10 dias o oficial vai dar uma nota devolutiva, né? Que o título não encontra-se apto ao registro ainda. A partir do momento que o título reingressar dentro da vigência de prenotação e o cumprimento for integral dessas exigências formuladas na nota devolutiva, então o oficial terá 5 dias para efetivar o registro. Tá? Então aqui é uma regra bem interessante, que já constava, né? Eu já vi isso aqui em alguns códigos de norma, então bastante interessante também. O parágrafo 2º, também sem correspondência na lei anteriormente. A inobservância do disposto deste artigo ensejará a aplicação das penas previstas no artigo 32 da Lei 8935, de 18 de novembro de 94, que é a lei lá de notários registradores, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Então, né, previu aí até uma sanção aí para o delegatário que não cumpria esses prazos. Tá? O artigo 194, como que estava antes. O título de natureza particular, apresentado em uma só via, será arquivado em cartório, fornecendo o oficial a pedido certidão do mesmo. Como é que está agora a redação? Os títulos físicos serão digitalizados, devolvidos aos apresentantes e mantidos exclusivamente em arquivo digital, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, como é que era antes, né? A pessoa apresentou um título de natureza particular, né? Só uma via, essa via não era devolvida para ele. Ela era arquivada no cartório e o que se fornecia era uma certidão ao interessado, caso assim ele quisesse. Agora não. Os títulos físicos, eles serão digitalizados e o original é devolvido para o apresentante, tá? Então, ele vai ser mantido exclusivamente em arquivo digital. E aí é o CNJ que vai regulamentar toda essa situação. Tá? Entrando agora na questão da suscitação de dúvida. O artigo 198 dizia o seguinte: havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte. E aí continha ali o procedimento de dúvida, né? Passou a ser redigido da seguinte forma. Artigo 198. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no artigo 188 desta lei, que é o prazo de 10 dias, e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que? Aí, quais são as hipóteses aqui que vão poder acontecer? O interessado possa satisfazê-la, ou, caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la. Tá? Então, permanece aqui o procedimento de suscitação de dúvida normalmente. Aí, o parágrafo 1º aqui do artigo 198, tá? Passou a constar quais são qual que é o procedimento da dúvida, né? Na verdade, o procedimento ele já se encontrava no caput, né? Mas agora ele passou a constar do parágrafo 1º, porque aqui no caput ele se dividiu aqui em duas possibilidades, né? O interessado pode satisfazer as exigências, ou então, caso ele não possa cumprir as exigências, ou então ele não se conforma com isso, ele pode suscitar a dúvida, né? Ou melhor, requerer a suscitação de dúvida pelo oficial, tá? Então aqui vamos ler aqui, até para relembrar, né, para ver essa pequena alteração que houve aqui, apenas para constar eletronicamente aqui embaixo, né? Então vamos lá. Parágrafo 1º. O procedimento da dúvida observará o seguinte: 1. No protocolo, o oficial anotará à margem da prenotação a ocorrência da dúvida.
2. Após certificar a prenotação e a suscitação da dúvida no título, o oficial rubricará todas as suas folhas. 3. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la perante o juízo competente no prazo de 15 dias. O prazo de 15 dias continua aqui, tá? E 4. Certificado o cumprimento do disposto no inciso 3 deste parágrafo, serão remetidos eletronicamente ao juízo competente as razões da dúvida e o título. Então, né, passou a tratar aqui, né, eletronicamente. Os processos hoje são todos digitais e eletrônicos, né? Todos os tribunais já contam aí com sistemas eletrônicos de informação, enfim. E, portanto, aí agora a suscitação da dúvida, ela continuará, ou melhor dizendo, ela passa, né, a ser expressamente enviada de forma eletrônica para o juízo. E aí foi inaugurado também o parágrafo 2º do artigo 98, que diz o seguinte: a inobservância do disposto nesse artigo ensejará a aplicação das penas previstas no artigo 32 da 8935 nos termos estabelecidos no CNJ. Novamente, a mesma questão da sanção aqui prevista na lei de notários registradores. Tá? Agora, com relação à vigência do protocolo. Houve alteração, tá? O que era 30 dias, que era a vigência anterior, passou a ser 20 dias, tá? E nos procedimentos de regularização fundiária, de interesse social, o prazo da prenotação passou de 60 para 40 dias, ou seja, houve uma redução de 1/3 nesses prazos, né? É bom ficar atento que houve uma alteração, uma redução de 1/3 aqui, mas o prazo para o registro ou então a nota devolutiva, ela reduziu, na verdade, 2/3, que era de 30 dias o prazo para registro, e passou a ser de apenas 10 dias. Tá? Então, vamos ver aqui como é que era e como é que ficou. O artigo 205. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, decorridos 30 dias do seu lançamento no protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Como é que ficou agora? Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, decorridos 20 dias da data do seu lançamento no protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Tá? 20 dias úteis ou corridos? Úteis. Tá? 20 dias serão úteis. Então, se o interessado, né, ele não... Se houver exigências a serem cumpridas e o interessado não as cumprir dentro dos 20 dias da prenotação, cessarão, então, automaticamente os efeitos da prenotação. Tá? E no caso aqui dos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, né, que é a REURB-S, os efeitos da prenotação cessarão decorridos 40 dias do seu lançamento no protocolo. Tá? Então, em vez de 20, serão 40. Então, por enquanto é isso, pessoal. A gente já volta para falar sobre o que mudou com relação aos emolumentos.